Salve galera do Juve TV, aqui é Rato MC. Eu tô aqui no programa Faixa a Faixa para falar um pouco desse meu primeiro trabalho aqui, intitulado como Paz Inquieta. Espero que a galera curta aí o bate-papo aí. Valeu! Parar, pensar e agir, uma fração de segundo pra decidir. Vontade de prosseguir, quando o melhor seria não ir aí bater. Então, esse CD, eu costumo dizer que ele só aconteceria, hoje eu tenho esse entendimento, ele só aconteceria se eu realmente me encontrasse na vida, né? Eu acredito que, assim como muitas pessoas vão embora desse mundo sem ter realizado grandes coisas porque continuaram optando por aquilo, eu acredito que talvez esse disco também poderia, né, não sair. Então foi todo um processo de primeiro encontrar o Rafael, né? Então, a partir do momento que eu me encontrei, então foi um processo já, um primeiro processo de reencontro, né, de saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de largar os maus hábitos, para depois um outro processo que foi de me achar realmente capaz de acreditar em mim que eu poderia fazer isso, fazer rap, escrever de novo. Então assim, foi muito longo, né, e poderia nem ter acontecido no meu entendimento hoje. Minha vida é um livro aberto, todo mundo já sabe, e quem não sabe, sabe que eu tive um envolvimento, né, num passado com drogas, assim como vários jovens, né, eu fui muito seduzido pelo mundo, então houve tempos muito difíceis na minha vida e houve tempos que eram um pouco só ilusão, né. O tempo difícil que eu falo é na dependência do crack mesmo, que é aquele submundo que a gente vive, né, de viver pela droga só apenas. E depois o mundo da ilusão é aquele mundo que, apesar de eu ter conseguido me desligar do crack, eu continuei vivendo ainda esses prazeres mundanos, né, de uma forma ilusória, acreditando que eu estava bem, né, acreditando que eu estava mal naquela época lá do crack, agora eu estava bem. Que é o mundo das drogas mais sociais, né, o êxtase, o LSD, a cocaína, a balada, então, né, o próprio sexo mesmo, de uma forma totalmente desregrada. Então era aquele prazer palpável que eu vivi durante muito tempo e sem entender o que era o verdadeiro, né? E eu só consigo entender isso hoje, que era tudo ilusão, porque hoje eu vivo uma verdade. Então se eu vivo uma verdade hoje, eu consigo ter um comparativo com aquela época, né? Então não tem comparação. O que eu vivo hoje é muito mais gostoso, muito mais... vem da maturidade também, né? Da idade. E tudo isso tem uma ligação direta com Jesus Cristo mesmo, entendeu? É bem essa palavra mesmo. A partir do momento que eu conheci esse homem, que eu conheci a proposta desse homem, que eu comecei a tentar me assemelhar a esse homem, que as coisas foram acontecendo na minha vida, que o despertar de fazer música veio na minha vida, né? Então tem uma ligação totalmente direta com essa minha escolha por Jesus Cristo. Então eu tinha uma banda de rap, um grupo de rap, né? Era uma banda mesmo, porque era bateria, era baixo, guitarra, DJ, 3 vocalistas. Era a segunda formação do Cidadãos Brasileiros, né? O Cidadãos Brasileiros é um grupo pioneiro do rap aqui de Taubaté. E daí saiu o líder do grupo e a gente tinha uma banda. Então a gente fez essa fusão e fez a segunda formação do Cidadãos Brasileiros. Nessa época eu era muito louco e tal, eu não queria saber de nada, mas foi onde eu tive o contato com o palco, com o público. E falei, nossa, mano, é muito, muito legal, gostei muito aquilo fez muito sentido pra mim na época. Só que eu tava muito perdido. E naquela época, o que é legal é que eu nem escrevia, sabe? Eu nem escrevia. O Sam que escrevia as letras e eu cantava o que o Sam escrevia. Então eu tinha mais a manha ali da dicção, né? De cantar o canto falado, que é o rap, é um canto falado. Mas eu nem escrevia. E o louco é que quando eu fui me redescobrindo,
Eu fui começar a me expressar através de escrita com 30 anos, que eu tô me lembrando aqui. 29, 30 anos, que foi o período que eu comecei a me achar, né? Então olha que louco, né, meu? A gente... tem muita coisa que a gente nem sabe que a gente é capaz, sabe, mano? Então eu já tinha decretado naquela época pra mim que eu não sabia escrever. Não, escrever não é pra mim, eu vou cantar. Só que tinha algo adormecido dentro de mim, né? E eu acho que o sistema de ensino em geral abafa muito a criação humana, né, cara? Eu entendo assim, é tudo muito chato no meu ponto de vista, você ter que exercer uma profissão, fazer aquele movimento repetido, toda a sua criação ser abafada, você se reduz àquilo, recebe seu salário e tal. Eu acho isso tudo muito chato, muito sem graça, tá ligado? E o ser humano precisa ser melhor trabalhado, no meu entendimento. Porque, ó, pra você ver, eu descobri uma coisa com 30 anos, mano. Então eu precisei buscar. E é legal se a gente tivesse um sistema de ensino que já explorasse esse lado na criança, né? Que cada um tem uma maneira de se expressar, de criar, e a gente precisa acordar pra isso. Então o rap, ele veio pra quê? Pra dar um sentido novo pra minha vida mesmo, sabe, mano? Pra sair daquela rotina que a sociedade impõe pra você viver. Por mais que você possa até ganhar bem, cara, é muito limitado. É muito limitado, assim, como pessoa, como ser humano, você viver essas regras, essa função que te limitam dentro de uma empresa, ou seja, onde for, e o seu lado criativo ir embora pro caixão, você nem saber, mano. Então foi muito surpreendente pra mim, com 30 anos, conseguir me expressar, né, ter um retorno da galera. Então isso foi muito louco, esse processo pra mim, tá ligado? E a dica que eu dou mesmo, assim, pra turma é se achar, mano. Sabe? Vai fazer o a mais do que julgam pra você, que dizem ser ideal. Então foi uma surpresa pra mim, e eu gostaria muito que as pessoas que estão assistindo se surpreendessem consigo mesmo também, sabe? Como eu falei, isso aí pra mim é uma ligação direta com Jesus. A partir do momento que eu conheci esse homem, eu comecei a ter esse entendimento. Então o rap veio pra preencher, pra dar graça na minha vida mesmo, sabe? Eu hoje continuo ainda vivendo esse sistema, né, dessa rotina de acordando cedo, trabalhando, tendo meu pãozinho ali no final do mês, mas o rap veio para explorar esse meu outro lado da criação, sabe, de me sentir parte integrante mesmo do todo, de estar fazendo uma diferença, né, porque a música ela é muito forte, ela tem um poder muito forte, a palavra tem um poder muito forte. Às vezes você tá discutindo com um cara, você quer mostrar um ponto de vista pra ele, o cara no orgulho dele, sabe, não quer entender o seu ponto de vista. Mas de repente esse cara põe uma música pra tocar no quarto dele e ele acaba se despertando, fala, pô, tava pensando errado, né? Então o rap, o gênero rap, ele tem esse quê a mais de só entretenimento, sabe? Ele tem essa busca pelo resgate, esse protesto, né? Que ele atinge as pessoas que se dispõem a escutar, né? Que tem gente que não gosta. Mas eu gosto do rap por isso, porque ele é a mais do que só entreter a molecada. Pelo menos deveria ser, no meu entendimento, ele nasceu aqui no Brasil dessa forma, né? Lá fora é diferente e tal, a galera, as ideias são outras, o mundo é outro lá. Então aqui o rap nasceu do grito do excluído mesmo, sabe? Da galera da quebrada lá, falou, ó, a gente tá aqui, mano. Olha aqui pra gente, ó, a gente tá vivo aqui, com dificuldade. Então isso que eu gosto no rap, e eu tento aplicar ele, usar ele como um veículo mesmo. E esse CD especificamente, depois do Rato ter se achado, começou outro processo, como eu falei pra você. A época que eu fazia rap lá atrás, a gente fazia com banda, mas os grupos de rap, por exemplo, usavam as batidas gringas, sabe? Não tinha... Você chegava no evento, tinha uma mesma batida para dois grupos que estavam tocando, porque a produção do beatmaker ainda não existia nessa época. Então, assim, foi um período que eu fiz essas más escolhas que eu falei, que eu me distanciei de tudo, né, mano? Tudo que eu amava, o rap era uma coisa dessa.
Me distanciei. E na hora que eu me encontrei e voltei a fazer rap, eu me deparei com um universo totalmente diferente da época que eu tinha deixado. Totalmente diferente, né? Em 99, 2000 era uma coisa. Já em 2009, que eu tinha 29 anos, né? 2009, é isso mesmo? É isso mesmo. 2010, já tava a cena totalmente diferente. Um monte de beatmaker produzindo a própria batida. Eu falei, caramba, mano, eu tava um peixão fora d'água. Então assim, eu tinha minhas ideias, eu tinha vontade de fazer, eu tinha escrito algumas coisas, expressado o meu sentimento que eu tinha gostado no papel, mas não tinha ninguém para comprar essa ideia ainda, né? Falei, quem vai comprar essa ideia e me apoiar? Então eu fui atrás da galera da antiga, né? Fui atrás do Paulo LC, um amigão meu aí que também é DJ. Ele tava numa época que ele tava passando uns problemas difíceis dele, então, uns problemas particulares. Ele também tava com um projeto de fazer uma coletânea, então ele não conseguiu dar uma atenção, né, pra mim, da maneira que eu tava ali naquele gás de fazer. Ele me deu até uma batida, eu escrevi em cima da batida dele, depois ele acabou não tendo tempo de mandar mais, e eu querendo mais, sabe, um monte de coisa pra pôr no papel, e o negócio empacado, e eu fui atrás de um, outro. Enfim, eu na minha ignorância mesmo, ao invés de investir, por exemplo, nas coisas que eu investi hoje, eu comprei hoje 2 monitorzinhos de estúdio, tem um programa do Fruit Loop, onde eu mesmo faço as minhas batidas. Se eu tivesse investido nisso antes, eu já tinha ganhado tempo. Mas na minha loucura de querer fazer, eu olhei para aquelas MPC e achei que era fácil mexer naquilo, sabe? Daí eu fui e comprei uma MPC lá em 12 vezes no cartão, para perder de 24, 2 anos pagando MPC, ó, pra você ver. Não era nem 12 vezes. E falei, não, eu vou fazer minhas batidas, não vou ficar mais atrás de ninguém, não vou pedir mais pra ninguém, eu mesmo vou criar minhas coisas. E comprei, chegou esse equipamento pra mim, né, onde você faz lá. Conclusão, tinha pago 10 parcelas, não tinha feito nenhum beat ainda no negócio, porque eu não sabia mexer, cara, e levava pra um, levava pra outro, e a galera, é uma MPC meio analógica ainda, mais difícil e tal, meu... Quase um ano pagando o negócio, o elefante branco lá e não saía nada. E foi nessa que, mas foi através da MPC que eu conheci o Jota, né? Baterista da Tropa, entre outros projetos que ele tem. E ele tava tocando com o controlador de máquina, né? Que é um projeto que eu gosto muito também. E ele tava tocando uma coisa em cima do palco lá que eu não sabia o que era. E ele tava fazendo uns gestos assim, eu falei, será que era uma MPC que tá ali? Na hora que ele acabou a apresentação deles, eu fui falar com ele. Eu falei, ô Jota, não conhecia ele, né? Mentira, não falei o Jota, não. Eu falei, ô irmão, o que você tava tocando lá em cima? Ah, ele é um MPD. Ah, tá, porque eu tenho um MPCzinho em casa, não sei mexer, cara. Eu queria ver se você conseguia me dar uma ajuda pra mim. Ele falou assim, eu não sei muito mexer não, mas eu sei quem sabe. Vai no estúdio tal, lá em Pinda, que a gente vê essa fita pra você. E ele foi super legal, tá ligado, comigo. E eu fui nesse dia, no dia combinado, no estúdio em Pinda, ele me apresentou pro Lucas, o Lucas Mercial, que foi o cara que começou a destrinchar o MPC lá e desvendar. Enfim, no resumo, né, porque a história não vai estender demais, mas a partir desse encontro com o Jota e com o Lucas, que os dois foram os dois primeiros que começaram a acreditar em mim, sabe? Que pegar e o Lucas falou assim, meu, eu tenho umas batidas aqui. Falei, você tem mesmo? Tem, mano, te mando. É mesmo, é. Né? E eu querendo alguém pra trincar comigo dessa forma. Então, enquanto ele desvendava o MPC, ele foi mandando umas batidas que ele mesmo já tinha produzido. E mandou 1, 2, 3, então o negócio deslanchou. E eu comecei a ver minhas músicas prontas em cima das batidas, sabe? E dar aquela sensação. Isso depois de, sério, depois de muito tempo, depois de acho que 2 anos, né? Eu tinha pagado já 10 meses do MPC, então já 1 ano depois que eu tinha despertado, que eu começou a caminhar. Então eu comecei a escrever nas batidas do Lucas. Daí o Jota falou pra mim, porque você não tem um programinho, FL Studio, né, Fruit Loop, porque você não tenta lá, será que você quer produzir também? Eu falei, mesmo, E eu comecei a buscar no YouTube, fazer assistir as videoaulas e tal, e eu mesmo comecei ali em casa, mano, daí fiquei um tempão, mano, quebrando a cabeça, fazendo uma coisinha ali, uma outra, mas saiu umas batidas meio quadradas, sabe, não gostava muito, e daí abri um workshop do Skitter,
né, lá em São José, que eram 10 vagas. E o Skitter é um beatmaker aqui da região que eu aprecio demais, é muito talentoso. E ele foi aonde ele abriu esse workshop, foi aberto esse workshop, e eu na hora me inscrevi, entrei dentro das 10 vagas. E lá, cara, eu peguei umas dicas assim preciosas, sabe? Preciosa mesmo. Que talvez no YouTube eu nunca ia pegar, nunca ia achar. E salve professor Skitter, obrigado aí. O Du também, né, o Du MC lá de São José, que também participou do workshop, foi lá, deu umas dicas também legais pra gente. Também onde eu aprendi bastante com o Du. E a partir daí, eu voltei pra casa diferente. E eu comecei a fazer umas coisas que eu comecei a gostar. Então, eu ainda, quando eu olho pra esse disco, eu queria fazer muita coisa de novo, sabe? Pra ser bem sincero. Eu acho que todo artista, assim, sempre vai olhar pra obra mais antiga querendo ajeitar uma coisinha ali, outra aqui. Então essas batidas, essas primeiras que eu fiz, eu ainda acho que tá muito longe de ser o ideal, mas já dava pra eu transmitir meu sentimento. E é diferente quando você produz a batida e você produz a letra e fala, caramba, mano. E daí eu tive uma conversa com o Lucas, foi o Lucas. Ele me entendeu super bem, falou, Lucas, eu tô aprendendo a fazer umas batidas aqui, você ficaria, né, triste, se decepcionado, sei lá, se eu quisesse montar mesmo em cima, o CD em cima do que eu produzi. Ele, não, mano. Enfim, no resumo, eu não queria mais as batidas do cara, né? Falei pra ele. Queria fazer nas minhas. E ele entendeu super bem. Não, cara, demorou. Não, mas aqui ainda tenho, né? No CD tem algumas faixas do Lucas. Acho que a 9 é dele, a 14 é dele. Ficou algumas coisas aqui. Mas enfim, ele entendeu super bem. No final das contas, a MPC serviu como forma de pagamento pro Jota. O Jota pegou a MPC pra ele. Eu nunca fiz um beat naquele negócio. Pegou como forma de pagamento pra gente dar andamento na gravação do CD. Então eu comecei a gravar lá no estúdio em Pinda, no Riff, a partir como forma de pagamento uma MPC pro Jota. Né? Então valeu a pena de alguma forma. A MPC serviu pra alguma coisa, né, mano? Que até agora eu não vi um barulho dela. Mas enfim, eu comecei a produzir as minhas batidas. Esse CD aqui são 14 faixas, contando com a introdução e uma que é a capela. Então são 12 faixas, acho que 10 são feitas, não, 9 ou 10, não me lembro agora, que são produzidas por mim mesmo, né? E foi o pontapé assim, inicial então tudo isso levou muito tempo, né? Eu fui lançar esse CD no final de 2014, no final do ano passado. A primeira despertar que eu quis para fazer rap foi em 2009, né? 2009, 2010, 2011, que eu comecei a dar andamento. Então o CD nada mais é do que um processo longo aí, né? De reencontro com a vida e reencontro com a arte dentro de mim. E vou falar só do título assim pra gente encerrar assim a introdução. Paz Inquieta. Preciso dar o devido crédito ao autor, porque não foi eu que inventei esse nome, né? Foi numa conversa que eu tava tendo com o Padre Zezinho, cara. O Padre Zezinho é um padre muito cabeça aberta, muito legal de conversar com ele, né? E ele falou sobre a paz inquieta pra mim. Né? O que é a paz inquieta? A paz inquieta é você estar em paz, só que você tem que ter uma inquietude dentro de você, né? Porque o mundo tá do jeito que tá. Muita gente precisa encontrar essa paz, então ela só pode ser completa, a sua paz, quando todo mundo estiver em paz também. Enquanto todo mundo não estiver em paz, você precisa estar em paz sim, mas com uma inquietude dentro de você. E quando ele falou isso, ele falou, padre, o senhor deu o nome ao meu sentimento, né? Porque esse CD nada mais é do que isso, é essa inquietude de querer levar uma mensagem, uma conscientização para as pessoas que talvez estejam perdidas como um dia eu também estive. Daí eu falei, padre, posso usar esse título? Ele falou, não, claro, foi super legal. E foi onde eu intitulei o CD como Paz Inquieta, que é fruto de toda a inquietude que eu tenho no meu coração mesmo.